pessoal, tudo bom? Professor Flávio aqui, iniciando o nosso segundo episódio de filosofia e a importância das mulheres, né, dentro da filosofia, ou seja, filosofia feminina. No episódio anterior, nós falamos daquelas primeiras pensadoras que surgiram principalmente lá na Grécia Antiga, bem antes de Cristo, né? Mulheres revolucionárias, tá? Por exemplo, se nós formos falar de prostituição, a gente pode falar de um período antes de Cristo, né? Quando a gente lembra de Aspásia, por exemplo, né? Quando a gente pensa na ideia de bigamia, poligamia, também a gente pode pensar um pouco dentro da mitologia grega, né? E se nós formos pensar também em empoderamento feminino, nós podemos voltar um pouquinho aí para essa mitologia grega também, que já tinham mulheres pensadoras. Mas, como eu disse para vocês antes, né, no início dos nossos episódios, foi mostrado também que a grande valorização, de repente, da mulher dentro da filosofia, pelo menos ocidental, ela teve início, né, ou ela teve importância depois da Revolução Francesa, né, ali por volta do século XVIII. A Revolução Francesa, século XVIII, né, 1789, e de lá para cá teve a implantação da filosofia feminina junto à escolástica, ou seja, junto ao pensamento iluminista. Certo? Hoje nós vamos continuar falando da filosofia. Se no primeiro episódio nós demos ênfase à filosofia antes de Cristo, hoje nós vamos falar de coisa voltada para o século XII, século XVIII e assim sucessivamente. Certo? Então vamos lá. Ó. Pensadoras cristãs. Heloísa de Paráclito, tá? Que viveu de 1908 a 1163. Tá errado isso aí, mas vamos lá, vamos esquecer data, tá? A não ser que esteja sendo colocado aí período antes de Cristo. Mas não é, porque a gente está falando de pensadoras cristãs. Vamos lá. A religiosa que escandalizou a sociedade francesa com seu romance com Pedro Abelardo tem nas suas trocas de correspondência o grande marco da literatura romântica no Ocidente. Acho que todos vocês já ouviram falar no romance, né, de Heloísa e Abelardo, tá? Eu assisti, inclusive, fazendo um comentário aqui com vocês rápido. Eu não sou mais tão novinho e eu peguei o auge da beleza da Letícia Spiller, assim. Ela, quando fez Babalu, ela estava no auge da beleza dela. E aí ela faz uma personagem, a Babalu era uma personagem muito sensual. E a história de Abelardo e Heloísa é a história de um professor que se apaixona por uma aluna, né? Não sei se vocês já ouviram falar. E a grande sacada da peça, que eu acho que era dirigida pelo Moacir Góes, era que a personagem Heloísa ela ficaria nua, né, no palco. Foi todo mundo, eu lembro que todo mundo na época foi ao teatro para ver a nudez da Letícia Spiller, foi meio que decepcionante, porque ninguém conseguiu ver nada. Era uma nudez muito bem trabalhada artisticamente, tá? Mas aqui para vocês verem também que a filosofia, aqui a gente vai tratar um pouquinho, por exemplo, de tragédia grega, né? Porque o fim não é dos mais bonitos, mas quem puder ler a história de Abelardo e Heloísa é uma história linda, tá? Continuando. Heloísa não tem sua origem familiar muito bem esclarecida nos textos históricos. O que se sabe é que ela foi criada no convento de Santa Maria, né, uma comunidade beneditina da França. Por isso supõe-se que sua mãe era freira. Tá? E assistam a peça porque é baseada no romance de Abelardo e Heloísa, que é bem bacana. Tá? Aí, agora, Catarina de Siena, de 1347 a 1380. A espiritualista Catarina nasceu em Siena, na Itália, e ainda muito criança já havia demonstrado o seu gosto pela vida religiosa. Ainda jovem, em 1363, juntou-se ao lar dos dominicanos, onde viveu duras penitências religiosas, mescladas com aparições sobrenaturais, né? Também vai ter, a gente está falando aqui de século XIV, né? A gente vai ter uma influência ainda de uma
filosofia voltada, além de ter algo voltado para a tragédia grega, você vai ter ainda aí, né, aquela Igreja Católica Apostólica Romana que não aceitava certas imposições, né? Então, os próprios livros dos filósofos, eles tinham também essa função de, abre e fecha aspas, amedrontar, através da literatura, através da filosofia, aquelas pessoas que tivessem pensamentos contrários aos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1376, trabalhou como embaixatriz de Florença junto ao papado de Avignon, a fim de trazer o papado de Gregório XI, né, para Roma. Para tal feito, viajou por diversas cidades italianas pregando a paz e defendendo o catolicismo. Então, vamos fazer um comparativo aí para vocês entenderem. Se dentro da literatura, no século XVI, aqui no Brasil, tinha influência religiosa, né, influência catolicista, nesse tempo aí, os filósofos, eles escreviam, eles pregavam através dos seus livros questionamentos catolicistas, questionamentos religiosos, sempre pondo como o caminho para a vida correta fosse o catolicismo, através da filosofia. Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, a freira espanhola, conhecida por sua conduta ligada à pobreza e ao silêncio, tem importantes textos sobre seus processos meditativos de oração mental e experiências sobrenaturais com vozes e visões, além de mesclar um cotidiano recheado de vivências contemplativas. Teresa cresceu uma criança muito devota e seus biógrafos relatam uma moça de grande beleza e alegria. No entanto, após a morte de sua mãe, quando a menina tinha 13 anos, Teresa teve que escolher entre o casamento e os estudos em um convento. Tá? São histórias bastante interessantes, são histórias que te fisgam, às vezes, nas primeiras páginas dos livros, mas quando você fala da filosofia voltada para a mulher, você vai ter tudo muito romantizado e tendo sempre a visão catolicista nos livros impostos. Eu, dentre as mulheres citadas nesse episódio, eu tenho uma preferência por Heloísa. Eu amo a história de Abelardo e Heloísa, acho bastante bacana. É isso, a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Abraço a todos.